De volta para mais um exercício. O exercício desta vez é sobre circuito com transformador. E este que é um assunto que eu praticamente não falei aqui. E aqui o que eu vou falar? Olha, eu vou resolver este circuito que é para determinar o fasor tensão V0. Aqui é a tensão no resistor de 10 ohms. E neste circuito, no meio, existe isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é o que nós chamamos de transformador. O que acontece? Existem duas bobinas, dois indutores aqui, e eles não estão conectados eletricamente, ou seja, não existe nenhum fio ligando daqui para cá, nada do tipo, mas mesmo assim, a corrente de um consegue influenciar a corrente do outro. Então, se eu colocar aqui, ó, neste lado aqui, eu vou chamar que passa uma corrente indicada pelo fasor I1 e aqui uma corrente indicada pelo fasor I2. Colocar aqui, ó, no sentido horário nos dois casos. O que acontece? Essas duas correntes elas passam por enrolamentos diferentes, indutores diferentes que não estão conectados eletricamente, só que existe um acoplamento magnético. Quando você vê dois indutores, existe essa seta aqui, indicando uma certa impedância mútua aqui. Isso é porque um indutor consegue influenciar no outro, mesmo sem existir uma conexão elétrica. E para resolver isso, esses dois pontos aqui são bem importantes de ser entendidos. Mas eu vou falar mais para frente como que você deve lidar com este ponto e este ponto. Olha só, mas basicamente o que você deve fazer aqui, o que eu vou fazer aqui, é fazer duas leis de Kirchhoff das tensões, aqui deste lado e deste lado. Aí você só deve se atentar para colocar o efeito da indutância mútua. Então olha só, se eu chamar isso aqui de malha 1 e malha 2, malha 1 e malha 2, então eu vou ter aqui, ó, para a malha 1, eu vou escrever a lei de Kirchhoff das tensões para os elementos normal e vou incluir uma parcela que é relativa à indutância mútua, ao acoplamento magnético. Então eu vou colocar aqui, ó, menos essa tensão, menos 200 com fase 45 graus. O que mais? Aí a corrente I1 passa pelo resistor de 4 ohms, mas ela também passa por esse indutor de impedância aqui, numa certa frequência, tem essa impedância J8. Vezes o fasor corrente I1. Aí agora, se não existisse o acoplamento magnético, isso aqui, o que aconteceria? Eu só iria igualar essa equação a zero. Mas, como existe esse acoplamento magnético, como que eu vou lidar com isso? Eu vou colocar mais um termo aqui, que é dado por este termo aqui, J1. E agora eu vou colocar a outra corrente. A corrente que está passando pelo outro indutor. Agora eu devo me atentar para este sinal, se eu coloco mais I2 ou menos I2. E como que eu sei isso? Eu olho a partir destes pontos aqui. Então é o seguinte, para escrever essa lei de Kirchhoff das tensões na malha 1, o sentido do percurso é o horário. Aí, percorrendo no sentido horário, eu chego aqui no lado, na extremidade deste indutor, que tem o ponto. Então, eu também vou procurar a corrente que entra pelo lado que tem o ponto, que é o I2, e não menos I2. Então, eu vou colocar aqui I2. Igual... deixa eu apertar um pouco mais aqui. I2
isso igual a zero. Quando que seria menos? Seria menos, por exemplo, se este ponto estivesse aqui. Então agora eu vou fazer a mesma coisa para a malha 2. Olha só, para a malha 2 eu vou escrever a soma das tensões que eu encontro ao percorrer a malha 2, como se não existisse esse acoplamento magnético, e depois, como eu fiz aqui, eu vou incluir o termo referente ao outro indutor. Então tá, olha só, eu tenho 10, essa impedância, o resistor, né, mais J5. Então eu coloco aqui 10 mais J5 vezes o fasor corrente 2. Se não existisse esse acoplamento magnético, a equação ia terminar aqui, eu ia escrever igual a zero. E se isso aqui for igual a zero, a corrente seria igual a zero, então não teria corrente na prática. Mas, como existe esse acoplamento magnético, o que eu faço? Eu coloco aqui novamente mais J1, e agora eu vou colocar a corrente do outro lado. Se eu estou analisando aqui a malha 2 com a corrente 2, eu vou colocar a corrente I1 com a malha da malha 1. Agora eu só tenho que me atentar para qual que é o sinal, se eu vou colocar mais I1 ou se eu vou colocar menos I1. Isso eu vou descobrir de que forma. Olha só, ao percorrer a malha 2, eu entro no indutor de impedância J5 pelo ponto. Então, também vou procurar a corrente que entra aqui pelo ponto, que é o I1. Aí seria menos I1 se o ponto estivesse do outro lado, ou se o I1 estivesse com sentido contrário. É assim que acontece. Aí tá. Agora eu tenho duas equações para as incógnitas, para os fasores I1 e I2, e eu vou resolver, e resolvendo eu posso multiplicar 10 por I2 e obter a resposta final. Então vamos ver como que isso vai ficar. Olha só, eu vou pegar dessa segunda equação para obter uma relação entre o fasor corrente I1 e o fasor corrente I2. Olha só, da segunda equação, eu vou ter o quê? Eu vou passar esse J1 vezes corrente de malha 1 para o outro lado, aí ele vai ficar com sinal negativo, e o que vai acontecer? Eu vou ter que I1 vai ser igual a menos 10 mais J5 dividido por J1 vezes a corrente de malha 2. Mas quanto que dá isso? Olha só, dividindo por J é a mesma coisa que multiplicar por menos J. Então isso aqui dá 5 menos... menos 5 mais J10, porque tem esse menos aqui fora, vezes a corrente I2. Aí eu vou pegar essa relação e colocar na primeira equação. Colocar aqui dois pontos. Aí olha só como que isso vai ficar. Eu pego aqui menos 200 com fase 45 graus. O que mais? Mais 4 mais J8. Vezes isso aqui. Por que isso aqui? Porque isso aqui é o I1 e aqui está I1. Então, menos 5 mais J10 vezes a corrente de malha I2. O que mais? Mais J1 vezes a corrente I2.
J1 vezes a corrente I2. Isso igual a zero. Aí agora eu vou só isolar I1, agrupar todos esses termos aqui, isolar I2 na verdade, e obter qual que é o valor dele. Olha só, eu tenho menos 200 com fase 45 graus, e aqui mais, aí eu vou multiplicar tudo e somar com J1. Olha só, 4 vezes menos 5 dá menos 20, menos 20, 4 vezes J10 dá J40, J8 vezes menos 5 dá menos J40, J8 vezes J10 dá menos 80, e agora eu coloco o J1 aqui, vezes a corrente na forma de fasor, né? I2. Aí agora eu faço essa subtração aqui, ó, J40 com menos J40 dá isso, dá zero. Aí eu simplifico. Olha, tenho menos 20, menos 100, menos 20, menos 80 dá menos 100. Então, eu tenho aqui, ó, menos 100 mais J1 vezes corrente I2 igual a 200 com fase 45 graus. Então, I2 é dado por 200 com fase 45 graus dividido por menos 100 mais J1. Olha só, isso aqui, o denominador, ele tem quase argumento 180 graus, porque a parte real tem uma magnitude bem maior e é negativa. Então esse argumento aqui vai dar próximo de menos 135, mas não vai dar quase. Então vou fazer as contas, mas lembrando que o que eu quero calcular é o fasor V0, não o I2. Mas qual que é a diferença do fasor V0 para o I2? Olha, V0 é 10 vezes I2. Aqui, ó, corrente vezes impedância dá tensão. Então, olha só. Vou colocar aqui, finalizar o exercício. Logo, o fasor V0, que vai ser a resposta, né? 10 vezes I2 vai ser 10 vezes isso aqui, 200 com fase 45 graus, dividido por menos 100, mais J1. Pronto aqui, é só pegar aqui e fazer essa conta numa calculadora. E eu obtive que o fasor V0 é igual a... Assim, para não dizer que dá 20 a amplitude, porque se você pegar isso aqui é praticamente menos 100, aí 2000, a amplitude dividido por menos 100, a amplitude de aproximadamente 20, mas está quase lá, 19,999 com fase menos 134,43 graus. Isso aqui é uma tensão, então eu vou colocar aqui em volt. Então é isso que acontece no caso deste exercício. Uma fonte com essa amplitude 200 volts com fase 45 graus é conectada por meio deste resistor a este transformador. E no secundário do transformador, aqui deste lado, né? Secundário aqui, ó, de 2, é conectado esse resistor de 10 ohms. E o que aparece para esse resistor de 10 ohms? Não vai aparecer essa tensão aqui de 200 com fase 45, mas aparece 19,99, quase 20, uma tensão de amplitude quase 20 volts e essa fase aqui. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Comenta aí o que você achou, e se você é novo também tem outro aviso, é que você pode baixar a resolução deste exercício. Veja aí na descrição como você faz isso e até mais!